Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, o Sem Notícias desta sexta-feira está começando trazendo os principais destaques de Linhares e região e você vai ver na edição de hoje. Polícia Rodoviária Federal prende suspeito com moto furtada aqui em Linhares. A polícia também investiga um suspeito de entrar 2 vezes numa mesma casa para furtar no bairro Interlagos. Produtores de cacau terão acesso a mudas com preços mais baixos em Linhares. É o programa de renovação da lavoura cacaueira. Confira hoje a coluna Hora H com dicas de moda masculina com o nosso consultor de moda Juba. O Procon de Linhares fez fiscalização dos postos de combustíveis da cidade. E a nossa entrevista do último bloco de hoje é com o governador Paulo Artung, que fala sobre a nota máxima dada pelo Tesouro Nacional ao Estado do Espírito Santo em relação à capacidade de honrar o pagamento de empréstimos junto à União. E o esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros assuntos agora no Sem Notícias que está começando. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória, que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, obrigado pela audiência. Produtores de cacau de Linhares irão receber mudas com preços mais baixos através do programa de renovação da lavoura cacaueira, desenvolvido pela Prefeitura Municipal. O programa de renovação das lavouras de cacau em Linhares foi lançado neste ano pela Prefeitura, em parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, a CEPLAC. A ideia é incentivar o aumento da produção. Esse programa de revitalização da lavoura cacaueira de Linhares, ele tem o objetivo de retomar a produção de cacau no nosso município, que sempre foi muito importante para a economia, também para a questão social e ambiental. Então nós estamos nesse momento terminando os processos administrativos para a aquisição de 30 mil mudas de cacau e a produção também em parceria com a CEPLAC de outras 30 mil, totalizando 60 mil mudas de cacau que serão distribuídas com preços subsidiados nos próximos meses para os agricultores aqui do município de Linhares. As lavouras de cacau de Linhares sofreram graves perdas, algumas chegando até a serem dizimadas por ocasião da chegada da vassoura de bruxa, um fungo que ataca a planta e provoca queda na produção. Isso foi no início dos anos 2000. De lá para cá, as pesquisas e o descobrimento de variedades mais resistentes à doença têm feito o cultivo do cacau ressurgir no município. A prioridade de distribuição das mudas são para lavouras em sistemas agroflorestais, conhecidos como áreas de cabruca, em que fazem parte do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF. O secretário de Agricultura do município explicou como será feita a distribuição dessas mudas de cacau. Cerca de 100 produtores de cacau devem ser beneficiados com essas mudas que serão distribuídas com preços subsidiados e essa contrapartida do produtor que vai ser contemplado, ela vai para um fundo que foi criado através de um projeto de lei, esse fundo de apoio ao cacau, então esse recurso cai no fundo que vai ser reinvestido na lavoura do cacau para que a gente possa continuar essas ações de retomada da produção através da renovação da lavoura e também de incentivo à qualidade das nossas amêndoas, nossos produtores que estão investindo em qualidade para que possam posicionar essas amêndoas melhor no mercado consumidor e ter um valor agregado com isso. Importante esse programa, esse projeto, A lavoura cacaueira de Linhares realmente precisa dessa renovação, sobretudo os pequenos cacauicultores. A polícia está investigando a ação de um homem que entrou por 2 vezes seguidas no quintal de uma casa em Linhares, no bairro Interlagos, e levou mochila, ferramentas, capacete, uma bicicleta. As imagens que você vê aí mostram o suspeito passando pela rua após cometer os furtos durante a madrugada. Foi nesta semana. A polícia pede a quem tiver informações que possam ajudar a identificar o suspeito para ligar para o 181, diz que denúncia não tem a necessidade de se identificar, ou direto para a Delegacia Regional de Linhares. O telefone, anote aí, 3171-4955. E neste domingo acontece mais uma edição do projeto Mais Leão Circuito Cidadão na Escola Zeferino Batista Fiorotti, no bairro Santa Cruz. Serão oferecidos diversos serviços gratuitos para a comunidade, como atendimento em saúde, exames, cortes de cabelo, impressão de fotos 3x4 a partir de 7 anos de idade, atendimentos do Bolsa Família, Procon, orientações jurídicas, conselho tutelar, atividades físicas, recreação, muita brincadeira para as crianças e muito mais. Este evento é realizado pela Leão Alimentos e Bebidas, com sede aqui em Linhares, e o apoio total é da Rede Sim, que vai cobrir o evento na segunda-feira. Você confere todos os detalhes
desta ação da Mais Leão Circuito Cidadão em Linhares. Sexta-feira é dia da coluna Hora H, com dicas de moda masculina com o nosso consultor Juba. Confira a coluna de hoje. Fala, rapaziada! Hoje o Hora H vem falar sobre como disfarçar essa magreza toda que algumas pessoas ficam meio incomodadas. Mas faz o seguinte, se você não fica incomodado, pode ficar tranquilo. Mas se você fica um pouco incomodado com essa magreza toda, assim como eu também de vez em quando, eu vou te dar 3 dicas de como você pode disfarçar isso. A primeira dica é não usar roupas muito largas. Para quem usa uma camisa muito larga ou uma calça muito larga, pensando que está disfarçando essa magreza toda, você está enganado. A calça ou a camisa um pouco mais justa, também não muito justa, vai te dar um efeito de um pouco mais de preenchimento na roupa, tá bom? A segunda dica é para você que gosta de listras nas roupas. Pode usar listras do estilo náutico, essa do jeito que você está vendo aqui agora. As listras do estilo náutico, que são as listras horizontais, elas vão te dar também esse efeito de preenchimento. A terceira dica são as calças skinnies, que são as calças um pouco mais justas na perna. Quando você usa elas com aquele efeito de rasgo, tal, no joelho ou um pouco mais acima, elas dão um efeito de encurtamento da perna, fazendo também com que você não pareça ser tão magro assim. Mas faça o seguinte, a roupa justa não precisa ser no estilo embalado a vácuo, como muitas vezes se vê por aí. Justa demais também fica muito estranho, tá bom? É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente tem mais dicas de moda masculina para você. Até mais. Abraço. Obrigado, Juba, pela participação. Bom final de semana. Até sexta-feira que vem. Veja como fica o tempo neste sábado em nossa região. O sábado será com chuva fraca intercalada com algumas aberturas de sol ao longo do dia. Em Linhares, temperaturas entre 22 e 29 graus. Colatina, mesma coisa, mínima de 22 e máxima de 29. Em São Mateus, variação entre 22 e 28. E em Vitória, mínima de 23 e máxima também de 28 graus. E daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver que a Polícia Rodoviária Federal prendeu em Linhares um homem com uma moto furtada. Ele também estava com drogas. É um instante só. Uma moto com restrição de furto foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta quinta-feira aqui em Linhares. Com o condutor da moto, a PRF também apreendeu papelotes de cocaína. Os policiais faziam fiscalização de combate à criminalidade na altura do quilômetro 145, bem próximo aqui à Rede Sim, quando o suspeito foi abordado. Em consulta detalhada aos sistemas policiais, foi constatado que a moto havia sido furtada em Linhares no dia 9 de abril deste ano. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi autuado pelo delegado de plantão. O Procon de Linhares fez uma grande fiscalização nos principais postos de combustíveis da cidade nesta sexta-feira. O objetivo foi apurar denúncias de preços abusivos. A cidade de Linhares amanheceu hoje com uma fiscalização em postos de combustíveis. Homens do Procon visitaram um a um a fim de verificar preços de compras de combustíveis e encontrar respostas para valores tão elevados. Enquanto em outros municípios do norte capixaba, as baixas nos preços foram consideráveis, em Linhares os motoristas reclamam dos atuais valores cobrados nas bombas. Para este motorista, pagar R$ 4,59 na média por litro é um absurdo que acaba fazendo a diferença no final do mês. Ele quer imediata mudança nos preços praticados na região. Sim, bate porque nós temos que agregar todos os custos. E nós olhamos que a situação do nosso país, do nosso município, existe essa necessidade de que os órgãos públicos fiscalizem e façam com que eles cumpram a determinação da Petrobras neste caso, que é abaixar o combustível em todos os sentidos. O motorista, que tem abastecido em Linhares, disse que seu consumo não mudou. Mesmo assim, o valor que ele paga vem pesando demais no seu bolso. O que aumentou foi o custo do combustível. O consumo eu continuo a mesma coisa, eu venho fazendo o mesmo consumo em questão de litros. Agora o custo, com certeza eu tenho tido aí um custo a mais de R$ 120 a mês pelo fato de ter elevado esses preços aí do combustível. Esse motociclista parou para abastecer e, sem muitos rodeios, falou sobre os preços dos combustíveis em Linhares. Muito caro. Eu espero que abaixe mais um pouco.
Já tem município vendendo gasolina a R$ 3,60, R$ 3,70. Você acha que em Linhares esses preços também deveriam ser praticados? Acho sim. Acho sim, que seria desse mesmo preço aí. A cerca de 50 quilômetros daqui da cidade de Linhares, é possível encontrar combustível, principalmente a gasolina, ao preço de R$ 3,57, R$ 3,67 na média. Bem diferente da média que está sendo encontrada na cidade de Linhares, onde os preços variam de R$ 4,57 a R$ 4,59. Por causa dessa grande diferença, é que o PROCON fez hoje uma grande fiscalização. Percorreu vários postos e fiscalizou notas, as últimas compras, tudo isso para constatar possíveis irregularidades. O objetivo nosso é fazer uma vistoria em todos os postos da cidade de Linhares e coletar o preço que está sendo praticado hoje da gasolina comum, a gasolina aditivada, o óleo diesel comum e o S10 e o etanol. E o gás combustível também, daqueles postos que o comercializa. O objetivo nosso é estar pegando esses preços para fazer uma comparação e solicitando a cópia das notas fiscais das últimas compras que a empresa fez, para a gente passar para os canais competentes, fazer uma análise, ver se há alguma irregularidade nisso, se está havendo alguma abusividade na taxação do preço desses combustíveis. O diretor do órgão afirmou que, como os preços não foram alterados para baixo, mesmo com as quedas anunciadas pela Petrobras, a operação de fiscalização ganhou ainda mais motivações. Não, com certeza, o PROCON ele existe para intermediar, né, a relação do consumo, consumidor e fornecedor. Então é um dos papéis nossos, esse aí de estar participando, verificando, fazendo levantamento, embora talvez a gente não tenha o poder de chegar e mudar preço, mas a gente acompanha e pede informação do como que o fornecedor está comprando e como ele está vendendo. Toda a documentação juntada nesta fiscalização será analisada pelos fiscais do PROCON e membros do Ministério Público. Vamos saber agora como fechou a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 cotado a R$ 423 a saca. Arábica 7, R$ 365. Conilon tipo 7 está valendo R$ 320 a saca. E agora os assuntos do esporte com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Sports e Central Bikes e Motos. Final de semana chega em clima de decisão no futebol amador. Desta vez tem festa final do Campeonato de Futebol Amador do Interior em São Rafael. É isso aí, meu amigo. Atrás do Shopping Pátio Mix, neste sábado e domingo, tem etapas do Campeonato Estadual do Grande Prêmio Nacional de Supercross. Confira a agenda para os próximos dias. Está aí na tela para você. Campeonato de Futebol do Interior, neste domingo, dia 25, em São Rafael, 13 horas. Bagueira e Japira, categoria aspirantes, 15h15, solenidade de encerramento. 15h30, São Rafael e Dr. Jones, categoria principal. GP Nacional de Supercross, quarta e quinta etapas, atrás do Shopping Pátio Mix, bairro Movelar. Nestes dias 24 e 25, no caso, sábado e domingo, deste sábado a partir das 19 horas. Partida das gerações do futebol linharense, encontro de jogadores do antigo Linhares Esporte Clube, participação Sérgio Andrade, China, Lobão, Edson, Marquinhos, Arildo Borges, técnico Jorginho Namorador, entre outros, no estádio do Vasquinho, no bairro Interlagos, às 15 horas. Ainda aqui na região já está em andamento o projeto de handebol para estudantes matriculados nas redes pública e particular com idade entre 8 e 15 anos. Informações no site da Prefeitura de Linhares. Está aí um projeto importante para reativar o handebol, que já marcou época aqui na cidade. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do nosso intervalo, a entrevista do último bloco é com o governador Paulo Artung, que fala sobre a nota máxima dada pelo Tesouro Nacional ao Espírito Santo, colocando o Estado como
totalmente capaz de honrar suas dívidas, né, seus empréstimos junto à União. O bate-papo é daqui a pouquinho. Nesse terceiro e último bloco do Sim Notícias, nós vamos exibir uma entrevista feita nos estúdios do Grupo Sim, na Grande Vitória, com o governador Paulo Artung, que comenta a nota máxima dada pelo Tesouro Nacional ao Estado do Espírito Santo como bom pagador, né, com a capacidade de honrar os seus empréstimos junto à União. Confira o bate-papo feito nos estúdios da Rede Sim, em Vitória. Obrigado pela presença do senhor. Eu queria saber como é que o governador, como é que o senhor recebeu essa nota do Tesouro Nacional? Olha, com muita alegria, né? Trabalho duro, um trabalho de uma equipe, né? As pessoas ficam muitas vezes olhando para o governador. O governador é um membro de uma equipe enorme que a gente trabalha junto. Esse é o fruto de um trabalho de uma equipe, evidentemente, que tem aí a conexão com a sociedade, porque governar é muito mais do que administrar uma empresa privada. Você precisa legitimar o que você está fazendo, né? Então, assim, é uma vitória robusta, né? Atravessamos o quê? Atravessamos um deserto. Crise nacional, essa pegou todo mundo. Você vê que só por essa, muita gente foi para o buraco, né? Muitos estados federados, prefeituras se desorganizaram. Nós aqui ainda pegamos a crise do petróleo e gás, que, de certa forma, afetou o Espírito Santo e ao Rio de Janeiro. O Rio fala que é por isso que ele se desorganizou, nós não o desorganizamos. Então, além da crise nacional, crise do petróleo e gás, crise hídrica, ficamos aqui sem chuva mais de 2 anos e meio, o que deu uma desorganizada no mundo agrícola capixaba, que é uma parte da nossa economia que equilibra o jogo social na vida capixaba. E depois de tudo isso, o desastre de Mariana, né, que pegou lá um pedaço de Minas Gerais, o entorno de Mariana. Lá em Minas Gerais significa 1,2% do PIB, aqui significa 5% do PIB. Ela parou e está parada até hoje, né? Quer dizer, então, usando a linguagem dos meus colegas economistas, foi uma verdadeira tempestade perfeita, né? Na economia capixaba, no setor público capixaba. Quer dizer, só para dar um dado, o Estado teve, em 2015, orçamento menor, execução orçamentária menor do que 2014. E 2016 menor do que 2015. Como é que coloca a despesa dentro de uma receita menor, né? E pior que tem coisa na despesa que cresce, independente do que o governador fizer, né? Por exemplo, folha de pagamento, pelos direitos e vantagens, promoções, progressões que são legais, né? A folha cresce quase 2% por ano, independente de ter correção salarial, de ter aumento salarial e assim por diante. Então, como é que coloca a despesa dentro de uma receita menor? Foi esse o movimento que nós fizemos, fomos bem-sucedidos, né? Você vê que quando começou a melhorar a receita no segundo semestre do ano passado, a gente já conseguiu retomar investimentos no Estado, a gente conseguiu conceder aos servidores uma antiga reivindicação, que é o auxílio alimentação para todos os servidores públicos. No final do ano a gente conseguiu pagar abono, né? Pagamos R$1.000 de abono no final do ano passado. Quando virou para esse ano, as coisas melhorando mais, nós conseguimos fazer uma correção na folha de pagamentos de ativos e inativos, conseguimos ampliar o auxílio alimentação e ampliamos bacana o investimento do Estado, que é a forma do governo chegar no conjunto da sociedade. É a rodovia que precisa ser asfaltada ou consertada, é o hospital que precisa receber novos equipamentos, é a escola que precisa ser consertada, sabe? É o investimento em ciência e tecnologia, cultura, esporte, lazer, quer dizer, e nós voltamos a fazê-lo, quer dizer. Por isso eu digo assim, vale a pena fazer o certo e vale a pena não flertar com o fácil. O fácil, o certo está do lado de cá, o fácil é a demagogia, o populismo, é por onde boa parte dos estados federados navegaram nesses últimos anos e por isso quebraram, né? Quebraram e se desorganizaram completamente. E o certo, muitas vezes, gera incompreensões, né? E o líder
o líder não pode se assustar com incompreensões. Ele tem que ter a humildade de dialogar o tempo inteiro, né? Muitas vezes sabendo que não está sendo ouvido pela sociedade, mas tem que dialogar, né? Mas a incompreensão muitas vezes de hoje é o aplauso de amanhã. Olha o aplauso que nós estamos recebendo agora em tudo quanto é canto do Espírito Santo, em todas as regiões do país. Eu acho que nunca o governo do Espírito Santo teve tanto respeito por ele e tanta admiração pelo trabalho dos capixabas, porque hoje nós somos um ponto fora da curva dessa bagunça que virou o Brasil. Graças a Deus e graças à nossa equipe, o nosso trabalho e o apoio dos capixabas. Pois é, o senhor falou da questão da facilidade. Não foi fácil. Não. Né? O senhor não vai pelo lado fácil. Eu queria saber qual foi o maior desafio para deixar o Espírito Santo organizado. Como é que a gente chegou nisso até hoje? O que foi feito? Teve aquele desafio maior que o senhor pode elencar que esse foi o mais complicado para conseguir manter essa nota? Que em 2017 a gente também tinha, né? São alguns desafios, né? Vou dizer assim, quando eu me elegi, estava o orçamento errado na Assembleia Legislativa, dando mais dinheiro para os poderes e instituições, inclusive para o Executivo, do que teria. Eu tive que convencer, né, a Justiça, o Ministério Público, a própria Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, né, convencer que nós teríamos que fazer um orçamento menor, né, porque o orçamento ele é autorizativo para gastar nos poderes e instituições. Quando você erra o valor, você já autoriza um gasto sem dinheiro, né? Então, ali foi um momento desafiador. O outro momento desafiador, convencer os servidores que não tinha como fazer correção salarial, né? Que nós íamos nos esforçar para fazer pagamento em dia. Aliás, estamos pagando dentro do mês trabalhado desde o início desse mandato. Mas o servidor não compreendia isso, né? Porque muitas vezes acha que o dinheiro público, ele se tiver vontade política, né, uma expressão que os líderes sindicais usam muito, ele cresce, ele estica. Não estica. Quem tem Casa da Moeda é o governo federal. O governador não tem Casa da Moeda, né? Se ele gastar mais do que tem, faz déficit. E aí desorganiza tudo e começa a atrasar pagamentos, né? Eu não tenho nem Casa da Moeda, nem tenho direito de emitir títulos. O governo federal emite títulos e vai no mercado buscar dinheiro. Por isso que ele está aí gastando já há 3 anos consecutivos 140, 150 bilhões a mais do que tem. Mas ele busca no mercado. Nem prefeitura, nem governo estadual tem esse poder no Brasil. E ainda bem que não tem, senão a nossa bagunça fiscal seria maior ainda do que nós estamos vivendo, lamentavelmente, no Brasil. Então, assim, essa é outra dificuldade, mostrar as limitações, né? Muitas vezes você fala, a pessoa não quer ouvir, faz cara de paisagem. E qual o papel de quem está na liderança? É repetir, buscar uma outra narrativa, buscar exemplos, né? Quando o Rio de Janeiro começou a quebrar, virou exemplo para a gente conversar aqui dentro. Olha o Rio, né? Tá, vocês estão achando que é fácil ir por outro caminho, o Rio quebrou, agora atrasou o pagamento. Agora não é salário baixo, é salário que não é pago, né? Então, assim, foram muitos obstáculos. Nós tivemos que manter obras que nós encontramos paradas. Tivemos que paralisar outras, porque o que era mais importante? Manter uma obra sem dinheiro para tocar, né? Fazendo déficit, ou manter um hospital funcionando de portas abertas, uma escola funcionando de portas abertas. Aí tem que ter senso de prioridade. E graças a Deus isso nunca nos faltou. Coragem para tomar decisões, humildade para explicar as nossas decisões ao extremo. A Assembleia chamou para explicar, vamos à Assembleia. A sociedade está cobrando isso, a imprensa está cobrando aquilo. Vamos explicar, né? E a vida é assim, o tempo se encarrega também, como a gente está vivendo agora. O tempo se encarrega de colocar as coisas no lugar, porque agora nós estamos aí fechando com chave de ouros, graças a um trabalho que foi feito com muita determinação, com muito senso de liderança, com muita humildade e com muito diálogo com a sociedade, mostrando a todo tempo o rumo que nós estamos dando. Você vê, mantivemos as contas organizadas, educação número 1 do país, maior nota em português e matemática do país, né? Nossa expectativa de vida está ali disputando com Santa Catarina o estado onde se vive mais. Mortalidade infantil em queda. Estamos aí conseguindo
dar um passo importante na segurança depois da greve da polícia, que foi um momento difícil, triste da vida nacional, da vida estadual e nacional. Nós conseguimos reorganizar as nossas agências policiais, estamos já colhendo nesse ano o menor índice de homicídio da história do Espírito Santo, desde 89. Então você vê que, além de manter as contas em dia, nós conseguimos dar foco naquilo que era prioritário na vida do nosso povo e estamos colhendo o resultado das nossas políticas públicas. Porque antigamente falava assim, se fizer ajuste fiscal não faz mais nada. Fizemos ajuste fiscal e estamos fazendo a escola pública de ensino médio mais bem avaliada do país, né? Com a escola viva, com jovens de futuro, no caso do ensino fundamental e infantil, com pacto pela aprendizagem, que é o regime de colaboração. Quer dizer, dá para fazer sim, ter foco, ter perseverança e trabalhar com boas equipes. Eu sempre trabalhei com equipes profissionais e isso dá resultado. Bom, na semana passada, 90 mil servidores receberam um abono de R$ 1.500 e ainda vão ter reajuste de 4,5%. Ainda 300 milhões de reais em caixa. É muito número, né? Podemos ter mais novidades aí positivas nessa reta final do governo do senhor? Olha, você imaginar assim, Brasil, qual é o outro governador que vai deixar dinheiro em caixa limpo? Assim, para o telespectador entender, é dinheiro que não está comprometido com nada, não é recurso que está empenhado para pagar um convênio ou empenhado para pagar uma obra, sabe? Nada disso, é dinheiro limpo. Nós vamos deixar alguma coisa superior a 300 milhões para que o próximo governo possa iniciar a sua jornada sem transtorno, né? Sem intercorrências, poder iniciar com tranquilidade. E isso é muito bom, nós somos capixabas, amamos o nosso estado, queremos ver esse estado cada dia melhor, né? Então, assim, a gente está podendo chegar no final do ano, pagar o maior abono da história do estado, né? Sabe, vamos pagar com dinheiro aqui e deixar uma conta para o futuro ter que cobrir? Não, 100% pago com a execução orçamentária de 2018, nada para 2019, isso é coisa rara, né? Vamos fechar esse ano com investimento do estado passando de 1 bilhão e 100, chegando perto de 1 bilhão e 200, entre recurso tesouro, que deve chegar a uma coisa em torno de 800 milhões, e operações de crédito. Quer dizer, fazendo investimentos com operações de crédito, inclusive bacana como esse de água, de levar a universalização de água e de coleta e tratamento de esgoto para muitas comunidades do estado do Espírito Santo. Então, assim, são boas novidades. Se tem hoje um estado bem posicionado para um outro ciclo de crescimento econômico do Brasil, é o estado do Espírito Santo. O que nós precisamos é que o Brasil tome jeito, né? Eu vou falar igual os antigos, tome tenência, né? E se o Brasil acertar o passo, e se Deus quiser vai acertar, eu estou aí para, no que tiver ao meu alcance, defender os bons passos, né? Se acertar o passo o Brasil, o Espírito Santo vai bombar nos próximos anos, porque na hora que a coisa está melhorando, quem não fez o dever de casa vai ter que trabalhar para consertar as coisas lá de trás. Nós não, fizemos tudo certinho, cada dinheirinho novo já está significando melhorias no presente e preparação para um futuro esperançoso e desejado nas terras capixabas. O senhor falou do Brasil tomar tendência, né? Que o pessoal tenência. Né, que o pessoal o povo da roça fala, né? Assim. Mas qual é a lição, então, que o senhor acha que fica do Espírito Santo para o restante do país, né? Para o país aproveitar e caminhar como o Espírito Santo está caminhando? Tem uma coisa que não fica de experiência. Eu vou contar um caso de um dos candidatos a governador do Rio, que me visitou, queria conhecer a nossa experiência, e ele falou comigo assim: Paulo, lá no Rio eles estão dizendo assim, tem que eleger um governador para voltar no governo federal e pedir mais dinheiro para não ter que pagar a dívida do estado do Rio de Janeiro. Aí eu brinquei com ele, falei, tudo bem, o Rio está quebrado, quer pedir mais dinheiro ao governo federal. E o governo federal que está quebrado vai pedir a quem? A ONU, né? Então, assim, nós precisamos parar de brincar, nós brasileiros, eu estou falando assim, nós brasileiros, quer dizer, precisamos parar de brincar, quer dizer, nós temos que reorganizar o nosso país. O que os governadores têm que fazer agora? Vão ter que cortar despesa, os que deixaram de desorganizar. Quer dizer,
hora que a economia melhorar, vem um pouco mais de receita. Mas se não cortar as despesas que tem corrente, você não consegue manter os estados federados de pé. Quer dizer, o que a União tem que fazer? Tem que reorganizar suas contas, não tem jeito. Por isso precisa da reforma da Previdência. Isso não é para hoje, isso já devia ter sido feito. Idade mínima para aposentadoria nós deveríamos ter já há 20 anos atrás no nosso país, quando foi tentado a primeira vez ser implantado e perdeu por um voto no Congresso Nacional. Quer dizer, nós estamos atrasados nas medidas. Acho que isso é que nós temos que ter consciência. O Espírito Santo é um bom exemplo, porque ao invés de empurrar o problema dele para a União, ficar esperando que o dinheiro viesse da União para nos salvar, nós reorganizamos nossas contas. O que é que nós temos? Nós temos 10. Puxa vida, só 10? O bom é que a gente tivesse 20, mas só tem 10. Então temos que organizar com 10. E é isso que fizemos. A lição é essa. Eu acho que o Espírito Santo é um território pequeno, comparado com Minas Gerais, que é grande demais. É uma população pequena, comparado com a Bahia, com o Rio de Janeiro, que são os nossos outros dois vizinhos, né? Mas hoje ele é grande. Aliás, ele é um gigante, porque ele é estado pequeno, população pequena, ele está dando um grande exemplo para o Brasil, né? E o exemplo de gestão, de organização, de trabalhar com os meios que tem, né? Eu acho que isso pode inspirar o Brasil. O Brasil precisa de uma boa inspiração, né? Já acabou a campanha, eu sei que a corda ainda está esticada entre os petistas e antipetistas. Por mim, a gente precisa distensionar essa corda, né? Porque isso não dá camisa ao Brasil nem aos brasileiros, essa brigalhada, né? Esse radicalismo. Nós precisamos agora ter um governo eleito pelo povo, com maioria expressiva na eleição. O que nós precisamos agora é torcer para que esse governo, que não disse a que veio na campanha, é importante dizer isso, não apresentou proposta para os problemas brasileiros, mas que agora, uma vez eleito e daqui a pouco empossado, dê rumo para o país, se Deus quiser, dê um bom rumo ao país, porque o país já perdeu muito nos últimos anos, já queimou a gordura que tinha, que não tinha, o povo sofrendo muito, o desemprego, a queda de renda das famílias. Nós precisamos ver esse país agora tomando um outro caminho, que é o caminho da recuperação, da melhoria, da geração de empregos e oportunidades, principalmente para os nossos jovens, que infelizmente estão de novo desesperançados quando olham o futuro do Brasil. Nós precisamos colocar no olhar dessa juventude esperança no nosso país, porque é essa turma que vai operar o Brasil do presente e do futuro. Governador, para finalizar, o senhor está sem partido e já anunciou que vai deixar a vida política. Chegou a hora de pendurar as chuteiras? Está na hora de sair de campo? Eu anunciei que vou deixar a vida ligada às disputas eleitorais. Aí eu estou pendurando a chuteira mesmo, usando a sua expressão, né? A política não. A política é da vida humana. O ser humano, quando descobriu a política, ele se tornou mais humano. A política é o que nos tira de um conflito paralisante e faz daquele momento um momento transformador, de melhoras para a sociedade. Antes da política era a barbárie. Antes da política era a prevalência da força e não do diálogo, né? A política trouxe o diálogo, trouxe a negociação. Às vezes você não consegue unanimidade, normalmente na vida você não consegue unanimidade, mas você consegue uma maioria para poder que a sociedade possa avançar em torno daquela maioria. Isso é o papel da política. Política eu vou fazer a vida toda, né? Escrevendo artigos, fazendo palestras, concedendo entrevistas, dando opiniões sobre a economia brasileira. Política eu vou fazer a vida inteira. Política é da vida humana, mas os capixabas já me deram as oportunidades de ocupar 8 mandatos, né? Quer dizer, 8 vezes eu disputei a eleição, 8 vezes eu fui eleito, sempre muito bem eleito, todas as 3 vezes governador eleito no primeiro turno da eleição. Então, assim, eu acho que é uma outra coisa que a gente aprende na vida, e eu vi o Pelé fazendo com maestria, é saber a hora de parar, né? Acho que tem a hora de parar, em todas as profissões e atividades humanas. Uma atividade de representação, então, eu sempre tive isso muito na minha cuca, né? Tem uma hora que tem que parar, passar o bastão, e aí eu vou ajudar de 2 formas, com trabalho voluntário. Vou ajudar a formar lideranças, ou seja, disponibilizar esse treinamento que eu tenho de vida para jovens que queiram participar da vida pública no nosso estado, no nosso país. A segunda, eu quero ser um militante pela melhoria da educação básica do país. Eu acho que
O país tem muitos gargalos, portos, aeroportos, infraestrutura de uma maneira geral, né? Tem muitos gargalos no país, mas eu acho que o maior obstáculo que o país tem na sociedade do conhecimento que nós estamos vivendo é o acesso ao saber. Se a gente melhorar a educação básica, eu tenho a impressão de que nós vamos destravar um pouco a possibilidade de desenvolvimento do nosso país, né? O país tem um potencial danado, precisa destravar, e eu acho que se a gente melhorar a instrução da nossa juventude, a gente vai fazer um gol de placa, igual aqueles que a gente viu o Pelé fazer ou assiste na televisão e no cinema de belos gols feitos pelo rei do futebol, né? Então acho que fica essa marca aí boa do futebol que a gente tanto gosta e da educação que a gente tanto precisa para os nossos jovens e para o nosso país, para a nossa economia, para a nossa inserção nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo. Bom, por hoje nós vamos ficando por aqui, desejando a você um bom final de semana, você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, obrigado pela audiência. Você de Linhares e região, continue mandando sugestões para a nossa página facebook.com/tvcimlinhares. Para rever o nosso conteúdo, acesse o nosso canal no YouTube. E o telefone da redação, que mais uma vez aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.